Pode sentar, por favor. Bom dia, amados. Olha, eu sem nenhuma demagogia ficaria sentadinho ali, tranquilo, abençoado, vendo o pastor Paulo ministrar o resto da manhã. Esses irmãos Paulo e Maristela me inspiram muito, não só pelo fruto do ministério. Eu estava pensando ali, não é a primeira vez que eu ouço uma parte do testemunho deles no meio das lutas. O sofrimento, ele não confere autoridade a ninguém. O sofrimento por si só, não é? Estou sofrendo, então tenho autoridade. Não, o sofrimento, ele pode destruir a vida de uma pessoa. Mas a atitude que nós temos no meio do sofrimento pode nos elevar a um outro nível de autoridade. Eu reconheço nesse casal uma autoridade tremenda no reino de Deus, por tudo que eles viveram, ainda vivem algumas consequências, mas com isso tudo nos edificam, nos ensinam sobre o que é amar a Deus, o que é olhar para frente com vontade de viver, de produzir. E eu quero honrá-los aqui, porque são esses os que permanecem. Você deve conhecer muita gente que passou pelo reino de Deus. Se bobear, você vai conhecer mais gente que passou pelo reino do que gente que ficou no reino. Se eu for fazer uma conta, eu não tenho nem condição. Eu sou pastor de uma igreja de mais de 5.000 pessoas, mas se todos os que passaram ali tivessem ficado, eu não falo dos que passaram visitando, não, eu falo dos que assumiram a aliança e depois abandonaram a aliança, nós já seríamos talvez 7, 8, 10 vezes mais do que nós somos. Então, a perseverança, a persistência é uma marca dos vencedores, amém? E nós podemos aprender sim uns com os outros. Bom, o pastor Silvio já me enquadrou ali, já me disse que meio-dia, se eu não parar, o alçapão abre aqui, eu caio num buraco aqui. Então, eu que sou esperto, não vou nem me arriscar, né? É profundo, eu vi que fuzila mesmo. Agora eu estou sentindo o que você sentiu, Paulo. Mas o propósito nosso nesse período aqui é mais compartilhar sobre as casas de paz. As casas de paz que tem sido uma estratégia que se espalha, vai se espalhando pelo Brasil, já muita gente fazendo, tomando até outras formas. Quem sabe alguém descobre um jeito de fazer melhor do que eu, né? Desde que me mostre o segredo, depois eu não tenho problema nenhum com isso. Mas antes de falar propriamente das casas de paz, eu queria mexer um pouco com você sobre a nossa mentalidade em relação à perspectiva das multidões. Confesso a você que por muito tempo no ministério, multidões eram um conceito que não fazia parte das minhas expectativas. Como eu disse, quando eu cheguei à minha cidade, jovenzinho, e com a missão de plantar uma igreja ali, eu andava por aquela cidade, Paulo, procurando um salão para alugar. Qualquer sala que coubesse 80, 100 pessoas já me supriria as expectativas. Nós vivemos um tempo de colheita no Brasil especialmente, e os paradigmas, os limites que a nossa mente faz estão caindo por terra, não é? Vocês já são uma grande igreja aqui numa cidade que é uma boa cidade, mas não é uma metrópole, né? Eu tenho rodado pelo Brasil, conheço muitos ministérios e muitos lugares Deus fazendo coisas surpreendentes, porque dilatou a mente dos líderes. Porque se a nossa mente não for dilatada, o ministério que nós lideramos, ou no qual nós cooperamos, ele não vai ser um ministério grande. Nossa mente precisa primeiro crescer, nossas expectativas. Eu agora, poucos dias atrás, estava com um pastor, até eu convidei um amigo, que se chama César, para o seu rebanho, é o Cezinha Cita. Ele é pastor de uma cidadezinha lá no interior do Paraná.
A cidade dele se chama Laranjeiras do Sul. Há 3 anos ele foi enviado, um jovem pastor, enviado para assumir uma igreja metodista do Brasil, uma denominação tradicional, não sei se vocês conhecem. E aquela igreja tinha 100 e poucas pessoas, há 3 anos. E o Cezinha foi para lá e quando Deus o levantou, ele falou para mim que Deus disse para ele que daria as pessoas chaves da cidade. E ele foi pensando, bom, Deus vai trazer o prefeito, o juiz, o delegado, as pessoas importantes. Quando ele chegou lá, começou a converter as prostitutas, os traficantes, né? O pessoal da barra pesada. E a igreja dele hoje, 3, quase 4 anos depois, já é uma igreja com cerca de 3.500 membros. A cidade tem 18 mil pessoas. A igreja dele tem 3.500 membros. A última vez que eu conversei com ele, ele me disse que mais de 1.000 pessoas estavam cursando a escola de líderes, se preparando para serem líderes de célula. É uma igreja em células. Isso é um testemunho no Brasil, há muitos outros, né? De ministérios que até um tempo atrás os pastores estariam resignados, estariam dizendo, não, eu sou aqui pastor numa cidade pequena, aqui é difícil, aqui o catolicismo é muito forte, aqui isso, aqui aquilo, e estariam investindo em dar justificativas para terem um ministério limitado. Porém, Deus quer dilatar o nosso entendimento e dilatar a nossa fé, porque multidões estão no coração do nosso amado Deus. Amém? Não a multidão pela multidão. Como eu falei ontem, nós precisamos, só estamos autorizados a pensar em multidão depois que nós descobrimos o valor de cada pessoa. Eu não posso simplesmente olhar para um templo cheio de gente e me sentir bem sucedido como pastor. Eu preciso ter a certeza de que cada uma daquelas pessoas está sendo cuidada, valorizada, está recebendo investimento para se tornarem pessoas melhores. Quando nós temos essa perspectiva, amados, o reino de Deus ganha um potencial de crescimento tremendo, porque isso sempre esteve no coração do Senhor. Você se lembra quais foram as palavras que inauguraram os ouvidos do ser humano? As primeiras palavras que o homem ouviu na terra. Olha, eu sempre penso dessa forma, Deus, Ele é eterno, Deus não foi criado, Ele sempre foi, amém? E Deus, por uma eternidade passada, Ele planejou, Ele sonhou e planejou o dia em que Ele criaria alguém que lhe fosse a sua imagem e semelhança. Foi uma eternidade de espera. Finalmente, na sabedoria, na soberania de Deus, chegou o dia. Ele havia preparado a terra, um cenário maravilhoso, e Ele criou o homem. Ele fez Adão do pó da terra e soprou fôlego de vida. Quando Adão abriu os olhos, ali no jardim do Éden, antes do pecado, quando o fôlego de vida entrou nele, o Espírito entrou nele, e Adão abriu os olhos assim diante de Deus. Você se lembra quais foram as primeiras palavras de Deus a Adão? Não foi que Deus apertou a bochechinha dele e falou, que coxinha linda, é a cara do papai. Não foi assim. O que Deus disse foi, crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra e dominai-a. Esse é o propósito eterno de Deus. Deus sempre sonhou com multidões. Romanos 8:29 diz, aos que dantes conheceu, a estes também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus disse, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, quando você vai para o começo da Bíblia, você encontra multidão. Não é? Crescer, multiplicar, encher a terra e dominar. O que é isso? Multidão. Para encher a terra tem que ser muita gente. Certo? Quando você vai para o fim da Bíblia, o que você vai encontrar? João teve o privilégio de prever o final dos tempos, naquela visão maravilhosa de Apocalipse. E qual foi a última cena da história que João viu? Ele viu
uma multidão incontável, vestida de vestes brancas, gente que vinha de todas as tribos, línguas, povos e raças, e que estavam diante do Cordeiro. Mais uma vez, multidão. Assim começa e assim vai terminar. E nós que estamos no meio da história, nós precisamos nos adaptar a esse propósito. E nós precisamos aprender a sonhar, mas aprender também a lidar com as multidões. Eu queria ler um texto com você, Marcos capítulo 6, Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do versículo 30. Um texto bem conhecido, mas que vai nos ajudar a entender algumas coisas que vão dilatar o nosso coração, vão nos fazer perceber que o que Deus quer não é apenas que essa igreja, por exemplo, aqui, sonhe. Isso vocês, eu creio que já têm, com esse salão lotado de gente. Não, vocês precisam sonhar com essa cidade convertida aos pés do Senhor Jesus. Vocês precisam sonhar com uma família que não caiba em templo algum. Amém? Marcos capítulo 6, versículo 30 em diante. Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. Então ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sob a relva. E o fizeram, repartindo em grupos de 100 em 100, 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. E partindo os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem. E por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram 5.000 homens. Diga uau! Se você quiser falar uma coisa mais religiosa, diga aleluia. Tremendo, não é? Esse é o nosso Deus. Está vivo, não pediu aposentadoria, não perdeu seu poder, continua operando até hoje. Mas eu quero usar esse texto aqui. Os discípulos estavam, quando eu leio a descrição do estado que eles estavam, eu me lembro de muitos pastores que eu conheço, pastores líderes. Eles estavam cansados, eles estavam afatigados ao ponto que Jesus olhou para eles e falou: gente, vocês vão morrer, vamos ter um tempo de descanso aqui, não é? Vocês precisam de descanso. Eu até gosto desse texto, confesso para vocês, que quando eu leio aí o versículo 31, quando Jesus lhes propõe, né, vinde repousar um pouco à parte, eu gosto, porque essa é a minha base bíblica, pastor, eu serve para férias. Férias é de Deus. Quantos concordam comigo? Amém. Não pode viver de férias, não é, irmão? Mas de vez em quando, parar tudo, descansar, relax. E para nós, né, Paulo, pode ser em Porto Seguro, para você tem que ser em outro lugar, né? É bom. Mas me chama a atenção o fato de que Jesus fez essa pausa, propôs a pausa, porque percebeu que eles estavam cansados. Diz a Bíblia que eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então essa frase me chama a atenção, porque essa é a descrição de muitas igrejas que eu conheço. São pastores cansados, líderes cansados, pessoas que se dedicam, que trabalham,
que dão o melhor de si, mas que não conseguem reter os frutos, e que estão a ponto de morrer. Tem pastor aí tendo que ir para a casa de recuperação. Não conseguem colher ou reter os frutos. Essa expressão era muitos que iam e vinham. É muitas vezes a descrição das nossas igrejas. São movimentos, são igrejas rodoviárias. Você conhece a igreja rodoviária? A igreja rodoviária é aquela seguinte: está sempre muita gente, mas ninguém ficando, muita gente passando. Muita gente passando. E aí Jesus chama essa turma para um tempo de descanso. Eu fico pensando, pô, deve ser maravilhoso, né? Uns dias de férias com Jesus, num resort em Porto Seguro. Já pensou? Pegar uma prainha com Jesus, comer uma acarajé com Jesus? Mas sujou. Sabe por que sujou? Porque enquanto eles iam para o seu resort, a multidão cruzou o caminho de Jesus. Eu quase que posso ver o apóstolo Pedro, porque Pedro era aquele que falava e depois pensava. Né? Aqui não tem ninguém assim não, né? Aqui todo mundo pensa e depois fala. Não, mas Pedro, ele falava e depois pensava. Às vezes ele acertava e às vezes ele dava uma fora de todo tamanho. Eu posso imaginar Pedro dizendo: pessoal, sujou, nosso descanso vai por água abaixo. Eu já conheço esse cara, olha a multidão chegando aí. Ele não vai resistir, você vai ver, ele vai querer ministrar para esse povo todo. E dito e feito, Jesus então esquece o descanso e passa a ensinar aquele povo muitas coisas. E na verdade, tudo o que Jesus fez aqui, eu costumo chamar esse tipo de coisa de parábola viva, porque são milagres que Jesus faz, que aconteceram literalmente, mas que por trás do milagre tem toda uma mensagem, tem todo um aprendizado que ele queria dar aos discípulos, porque aqueles homens que andavam com Jesus eram líderes em treinamento. Jesus estava treinando aquela turma para assumir o ministério. E eles não sabiam lidar com as multidões, eles tinham conceitos na cabeça que precisavam ser destruídos para dar lugar a novos conceitos. Então, eu chamo a sua atenção aqui para o fato de que, em primeiro lugar, Jesus passou a ministrar as multidões, não porque Jesus fosse um líder megalomaníaco, que queria ter uma grande igreja e se tornar famoso, muito ao contrário. Mas Jesus passou a ministrar as multidões porque ele se compadecia delas. Então, nós voltamos àquilo que eu falei ontem à noite. Se tudo não nascer da nossa compaixão, compadecer, ou seja, padecer com, sofrer com. Jesus sentiu o sofrimento daquelas pessoas. E diz a Bíblia assim: e ele se compadeceu delas, porque eram como ovelhas, as via como ovelhas que não têm pastor. Amado, nós temos uma dificuldade de olhar para aquelas pessoas que estão lá fora, muitas vezes desfiguradas pelo pecado, e olhar para elas como ovelhas. Sabe, às vezes na nossa religiosidade nós somos preconceituosos. Você imagine, né, um líder de célula vai começar a sua reunião de célula, ele está empolgado porque tem 2 visitantes na célula, 2 pessoas que nunca estiveram lá. Aí ele vai começar a reunião de célula e faz a seguinte oração: Senhor, eu te dou graças porque nessa noite temos aqui, ó Deus, 2 ímpios, 2 infernos, Senhor, graças te dou porque o Senhor trouxe esses perdidos para estarem conosco, aleluia. Que esses inimigos se convertam hoje, Senhor, para a glória do teu nome. Amado, quando ele abriu o olho, teve que terminar a oração, os caras foram embora. Eles são chamados de ímpio, de perdido, de iníquo, não é? Eu estou exagerando, mas nós temos essa ótica, nós precisamos começar a olhar para as pessoas que não se converteram ainda como ovelhas. Não, mas se são ovelhas, por que estão vivendo essa vida degradada? Se são ovelhas, por que estão na mentira, no adultério, no vício? Porque não tem pastor. Jesus se compadeceu delas porque eram como ovelhas que não tinham pastor. Quando as pessoas não têm pastor, elas ficam assim. E o chamado de cada um de vocês aqui, que eu percebo que vocês estão aceitando o chamado, porque afinal de contas, uma sexta-feira de manhã, você dedicando o seu tempo para aprender aqui a palavra do Encontro Líderes, é porque você quer corresponder ao chamado, então você quer ser um pastor para essas ovelhas que estão aí fora, amém?
Então aqui já começou o ensino de Jesus. Mas depois de ministrar a multidão, Jesus houve um conselho, né? Você já deu conselho para Deus? Eu tenho certeza que muita gente aqui já deu conselho para Deus. Senhor, por que o Senhor não faz assim? Os discípulos chegaram dizendo: Jesus, despede a multidão. Olha, eu que me dou o direito de até julgá-los, né? Eu acho que eles estavam pensando no resort. Senhor, as nossas férias. Despede a multidão, Senhor, para que eles se virem. Não é na versão super atualizada da Bíblia. É isso que eles estão dizendo. Para que eles se virem. Esse povo está com fome, deixa eles se virarem por aí. E aí Jesus resolve chocá-los. Na verdade, Jesus resolve ensiná-los a reter a multidão. E Jesus começa esse processo responsabilizando aqueles homens de uma coisa que eles se achavam incapazes de fazer. Jesus disse assim: dai-lhes vós mesmos de comer. Pronto. Veja bem, eu penso, né? O Judas que cuidava da bolsa deve ter pegado a calculadora, o iPhone, feito a conta e falado que você não vai dar não. Que nós precisamos de 200 denários de pão para alimentar esse povo. São 5.000 homens. Senhor. E gente, você já viu um homem com fome? Um homem com fome? Quem já viu aqui? É uma situação desesperadora, não é? Agora você imagina 5.000 homens com fome. Meu Deus, isso é um tsunami. Agora, fora mulheres e crianças. Porque eu conheço mulher que come por 2 homens. É ou não é? Você também conhece? A situação era grave. Mas Jesus resolveu desafiá-los. Dai-lhes vós mesmos de comer. Gente, vamos parar com esse negócio. Vamos mudar essa mentalidade que a multidão é para vir e sumir. A multidão precisa vir e ficar, e ser saciada. De certa forma, Jesus estava ensinando aquele pessoal a reter a multidão, a alimentar, a cuidar de fato da multidão, que seria o ministério deles depois. E na primeira situação eles apresentam o que? Eles apresentam a sua falta de recurso. Mas sabe por que nós não conseguimos a maior parte das coisas que no reino de Deus nós podemos conquistar? Porque nós colocamos o nosso foco, o nosso olhar naquilo que nós não temos, ao invés de colocar o nosso olhar naquilo que nós temos. Porque com aquilo que você não tem, você não pode fazer nada, você não tem. Como é que você inverte o que você não tem? E grande parte das pessoas, dos líderes, inclusive dos pastores, fica se lamentando por aquilo que não tem. Quando Jesus disse: dai-lhes vós mesmos de comer, eles responderam: Senhor, nós não temos 200 denários de pão. E aí qual é o confronto de Jesus? Jesus pergunta: e o que nós temos? Eu não quero saber do que nós não temos, eu quero saber do que nós temos. E eles dizem, talvez assim meio tímidos, não é? Nós temos aqui 5 pães e 2 peixes. Olha, chegou um menino aqui impertinente, a gente com tanta coisa para resolver. Chegou esse moleque aqui com 5 pães e 2 peixes, dizendo que quer ajudar. Olha, você não tem nada para fazer, não? Mas preste atenção, porque aqui está o princípio da multiplicação. A multiplicação começa quando nós consagramos e quando nós acreditamos naquilo que nós já temos. Você ouviu o que eu falei? Nós não podemos ter, sabe, um monte de líderes super preparados, cheios de diplomas de teologia, mas se nós temos um povo simples e sedento da palavra, nós já temos um grande começo. Você pode não ter todo o tempo do mundo, você tem que trabalhar, tem que sustentar a sua família, mas se o tempo que você tem, você consagrar. Eu fui agora recentemente, um mês e pouco atrás, ao Japão. Fui ministrar lá no Japão, do outro lado do mundo. Primeira vez que eu estive naquela nação. Fiquei impressionado com a igreja celular no Japão. Amados, os caras lá trabalham em média. Os descendentes de brasileiros, não é, que são uma comunidade enorme no Japão, eles trabalham nas fábricas 12 horas por dia. Sabe o que é isso? 12 horas por dia trabalhando no serviço.
não é repetitivo. E eles ainda encontram tempo para abrir células, para estabelecer casas de paz, para fazer discípulos. Você fala, esse povo ama muito Jesus. Então a primeira coisa que nós precisamos é dedicar aquilo que nós temos nas mãos do Senhor. Eles tinham 5 pães e 2 peixes, colocaram nas mãos do Senhor. Ali começa o milagre da multiplicação. O que você tem? De conhecimento, de tempo, de experiência, pode ser muito pouco. Mas ouse acreditar que Deus pode potencializar isso. Amém? No ano passado, eu abri uma casa de paz. Eu ganhei um rapaz, um empresário, e ele se converteu, e a família dele, muita gente por causa dele se converteu. Naquela minha casa de paz, 12 pessoas se converteram durante aqueles 2 meses. Esse ano, já 1 ano e meio depois, nós fizemos casas de paz novamente. E aquele rapaz que eu ganhei no ano passado, no primeiro semestre do ano passado, esse ano ele e um outro que também se converteu junto com ele lá na nossa casa de paz. É o Juliano e o João. Eles dois, só os dois, abriram 8 casas de paz esse ano. Então, quando você coloca o seu potencial, são novos convertidos, irmãos. São pessoas que não têm ainda muita Bíblia, muita experiência, mas eles têm uma paixão e eles nasceram num ambiente de fé. E quando você coloca aquilo que você tem à disposição do reino de Deus, o milagre da multiplicação já começou, amém? Agora, você precisa também entender as estratégias do reino de Deus. Porque Jesus disse, para alimentar essa multidão, para segurar essa multidão, nós precisamos organizar a multidão. Uma multidão desorganizada é uma multidão que nós vamos perder, dispersa. Então o que Jesus falou? Jesus disse, vamos organizar a multidão em grupos pequenos. Já pensou, gente, se Jesus, o povo morrendo de fome, aí Jesus levantasse lá um pãozinho com um McFish, né? Um pão com peixe, gritasse assim, pessoal, vocês estão com fome? Tem pão aqui! E aquele povo todo, Jesus ia virar picadinho ali no meio daquela turba. Mas não dá para ser assim. Então os discípulos precisavam entender um segredo. Amado, isso não é uma invenção do César Castelhanos, do David Young Show, esse negócio de pequenos grupos, de células, chame do que você quiser. Isso é uma invenção do coração de Deus. Isso é um segredo da igreja. Amém? Nós só temos uma condição de alimentar a multidão. É quando essa multidão é organizada em pequenos grupos. Do contrário, você pode juntar a multidão. Muitas igrejas no Brasil enormes. Você vai lá e a multidão está lá, mas eles não estão sendo trabalhados, eles não estão sendo realmente alimentados. São igrejas rodoviárias, não tenha dúvida disso. Você pode ir hoje, bater uma foto, o templo está cheio. Você volta daqui 1 mês e bate a foto, o templo está cheio. Mas quando você compara, as pessoas não são mais as mesmas. É uma rotação. Não é disso que estamos falando aqui. Nós estamos falando de uma igreja que consegue fazer com que as pessoas sejam consolidadas, amém? Então, nesse sentido, os pequenos grupos, as células, os grupos de discipulado, as casas de paz, são uma ferramenta do céu, desorganizar a multidão. E aí o que Jesus faz? O líder, pensa em Jesus como líder dessa igreja. Jesus sai em cada grupo distribuindo pão e peixe? Foi isso que Jesus fez? Você lê o texto comigo, não? O que Jesus fez foi orar, consagrar aquilo e distribuir aos discípulos. Diga discípulos. Porque há uma categoria de pessoas na igreja que nós precisamos aumentar, são os discípulos. Quem são os discípulos? Os discípulos são pessoas, como eu disse ontem, ensináveis, são pessoas que
querem a liderança. Eu volto a Marcos capítulo 3, e Jesus os chamou para estarem com ele e para enviá-los a pregar. Aqueles homens tinham aceitado o ministério. Eles não estavam na igreja apenas para se dar bem, apenas para prosperar, apenas para conseguir a casa própria. Não, eles estavam na igreja de Jesus para servir Jesus. Então, quando Jesus vai multiplicar os recursos, Jesus põe na mão dos seus 12, dos seus discípulos. São os discípulos que fazem a ponte entre o líder e a multidão. Amém? Se não for assim, nós não vamos conseguir cumprir esse propósito de conquistar, de encher a nossa terra e dominá-la. Por isso, o seu pastor precisa de você. Tempo atrás eu estava andando de carro pela cidade e comecei a pensar em alguns sonhos que Deus tinha colocado no meu coração. Sonhos novos que eu tenho para minha família, meus filhos, a igreja. E me veio assim um certo receio. Será que há possibilidade de que esse sonho não se cumpra? Eu perguntei a Deus, falei: Senhor, esses sonhos que eu creio que foi o Senhor que plantou na minha vida, eles podem não se cumprir? E eu esperava que Deus passasse a mão na minha cabeça e dissesse: não, meu filho, que isso? Eu tenho uma aliança com esses sonhos, vão se cumprir sim. Mas não foi essa a resposta que Deus me deu. O Espírito Santo me falou claramente ao coração: sim, é possível que esses sonhos não se cumpram. Eu aí fiquei perturbado. Falei: não estou entendendo Deus, então eu preciso entender isso. Os próximos dias eu tirei para orar e buscar a Deus um entendimento sobre essas coisas. E eu saí daquele tempo de oração com uma resposta que eu tenho compartilhado em muitos lugares. Deus me disse naquele tempo o seguinte: o meu sonho não se cumpre, preste atenção, o meu sonho não se cumpre quando é só um sonho, quando eu só sonho e quando eu sonho só. Diga comigo: meu sonho não se cumpre quando é só um sonho, quando eu só sonho e quando eu sonho só. Ou seja, o meu sonho não se cumpre quando é só um sonho. Se for só um sonho, amado, ele vai com você para o cemitério, no dia que você morrer. Você tem que transformar o sonho num projeto, você tem que transformar o sonho numa visão, porque o sonho é o lugar onde você quer chegar, mas o projeto é o caminho que você estabelece para chegar lá. Amém? Você tem que construir um caminho. Uma igreja tem que ter uma visão clara. Uma pessoa tem que ter uma visão clara. Você almeja ser um pastor um dia, então desenhe junto com a sua liderança o caminho pelo qual você tem que andar. Isso é um projeto, não pode ser só um sonho. Segundo, meu sonho não se cumpre quando eu só sonho, porque às vezes até você tem um projeto, mas você não está disposto a suar a camisa por aquilo. Você fica lá esperando cair do céu sobre a sua cabeça. Tudo no reino de Deus custa um preço. Amém? Costumo dizer que no reino de Deus as coisas são por graça, mas não são de graça. Se nós vamos conquistar alguma coisa, é porque a graça de Deus nos elegeu. Se a graça de Deus não tivesse sorrido para nós não teríamos nem chance, porque estaríamos longe, alijados. Mas uma vez que a graça nos favoreceu, que você recebeu a filiação, que recebeu o Espírito Santo na sua vida, agora pague o preço por aquilo que você quer. E terceiro, o meu sonho não se cumpre quando eu sonho só. Na maioria das vezes, os sonhos, as visões que Deus nos dá são maiores do que nós. Deus me deu uma visão de ganhar a minha cidade, eu não tenho condição. Não dou conta. Então qual é o meu trabalho? O meu trabalho é conseguir mais gente que sonhe o mesmo sonho, mais gente que ande na mesma visão, mais gente que esteja disposto a suar a camisa pelas mesmas coisas. Multiplicar discípulos. Amém? Então eu posso estar aqui, nós estamos no fervilhão da coisa, nós estamos fazendo uma colheita, estamos preparando um encontro agora no final do mês para 600 novos convertidos. Você imagina o tanto de trabalho que nós temos? Mas por que eu estou aqui ministrando e servindo a vocês? Porque a obra de Deus lá não depende de mim. Ela está na mão dos discípulos. E graças a Deus, no meu caso, os discípulos já são centenas e centenas. Na verdade, já são mais de 1000 líderes na igreja, que estão
sabe, pegando do líder e compartilhando nos grupos e distribuindo e olhando os olhos das pessoas, coisa que eu não tenho condição de fazer. Alô, você está entendendo? Todos comeram e se fartaram. Amém? E ainda sobraram 12 cestos. Eu acho que foi um castiguinho que Jesus deu para cada um levar na cabeça um cesto cheio de peixe. Vocês nunca se esquecerem dessa história aqui. Mas quando eu vejo lá em Pentecostes depois, já na ausência de Jesus, Jesus não estava mais presente. E de repente lá está a multidão de novo. Pedro pregou num domingo de manhã e 3.000 pessoas de uma vez se converteram, vieram sedentas. E agora, irmãos, que faremos? Aí você vai ver que tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles colocaram em prática. Como é que a gente faz? Nós somos 120 crentes aqui, e nós temos agora 3.000 convertidos para discipular, e logo se tornaram 5.000, e era uma multidão. Mas eles já sabiam o que fazer. Então tudo aquilo que eles aprenderam com Jesus, eles colocaram em prática. Bem, a gente tem que lançar a mão do que está disponível, vamos nós. Eles começaram a reunir esse povo no templo, sim, não era um templo como esse, era uma grande praça pública, não é? Um local público, a igreja estava lá, mas a igreja estava também no templo e de casa em casa. Olha os pequenos grupos de novo. E assim, aquela multidão foi sendo consolidada. Nós precisamos seguir esse caminho. Amém? Eu quero deixar essas reflexões aqui, é uma palavra que eu, na verdade, transmiti para você aqui, meio espremida, mas para que você entenda que quando nós fazemos casas de paz, nós estamos visualizando multidões. Vocês não devem se conformar em ter alguns poucos convertidos. E o que são as casas de paz? Então vou usar esses minutos finais aqui para dar para vocês as coisas principais, porque eu tenho visto pessoas fazendo casas de paz. Essa estratégia nasceu conosco lá em Ribeirão Preto. E aí, como tudo não é que dá certo, vai se espalhando, e às vezes, em alguns lugares vai se aperfeiçoando, e em outros vai se degradando, né? Porque as pessoas pegam. Eu me lembro de uma vez que me convidaram para ir numa igreja lá no Vale do Paraíba, uma cidade chamada Pindamonhangaba, e eu não conhecia o pastor, um amigo, né, comum, fez essa ponte, me pediu para ir lá, e eu fui. Eu cheguei lá, o pastor se apresentou e ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou para mim você trabalha com a questão do G12, né? Eu falei para ele, olha, eu sou G12 genérico, porque eu não estou ligado no movimento, né? Não faço parte do esquema todo, mas sim, eu trabalho com grupos de 12 na minha igreja e tal. Aí ele falou para mim, aqui nós estamos no G100. Eu falei, G100? Não conheço. Ele falou, não tem jeito de conhecer meu não, porque G100 é o seguinte, salada evangélica mista. Nós pegamos um pouquinho de cada visão, misturamos tudo aqui e estamos fazendo. Eu falei, e está funcionando, pastor? Ele falou, então, aí que está. Nós trouxemos você aqui para ver se dá um jeito nesse negócio. Então, não me chame para essas coisas, consertar essas geringonças, entendeu? Às vezes as estratégias têm segredos, e no caso das casas de paz é muito, muito simples. Eu nem posso dizer que eu criei isso aqui, porque foi Jesus que criou. Mas eu percebi, eu estava preocupado com a minha igreja, porque depois de alguns anos de muito crescimento, nós estávamos começando a migrar da visão celular para a visão celulite. Você conhece a visão celulite? Não? A visão celulite é só para engordar crente. Entendeu? É quando as células deixam de ter aquele caráter evangelístico, de ganhar vidas, e elas passam a só cuidar de crentes, fica ali os crentes só comendo a palavra, comendo a comunhão, vai ficando uns crentes engordando, sabe? Visão celulite. E a minha igreja estava partindo para a visão celulite. Eu falei, não, Deus, tem que mexer nisso aqui. Nós estamos perdendo a essência é multiplicação. Célula existe para multiplicar. Não é? E aí, buscando a Deus, ele me levou a Lucas capítulo 10.
Em Lucas capítulo 10, eu não vou ler o texto aqui para a gente ganhar tempo. O que Jesus faz? Jesus pega 70 novos convertidos. Eu quero enfatizar isso. Eram 70 novos convertidos, gente sem experiência alguma. Mas de onde você tirou essa ideia, Danilo? Bom, em primeiro lugar, porque na equipe de Jesus só tinha novo convertido. Pensa bem. No final do ministério de Jesus, depois de 3 anos de ministério, o cara mais experiente na fé tinha 3 anos. Ele se converteu com Jesus. Captou? Então esses 70 eram novos convertidos. Tanto que eles até então nunca tinham expulsado um demônio. Eles voltaram depois dando pulos de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram. Foi uma experiência nova para eles. E lá em Lucas capítulo 10, diz que Jesus pegou esses 70 e os organizou de 2 em 2. Isso é um princípio do reino. No reino de Deus ninguém faz nada sozinho, amém, querido? No reino de Deus ninguém faz nada sozinho. Então Jesus organizou essa turma de 2 em 2. E Jesus os desafiou, lhes deu uma missão. A missão foi a seguinte: vocês vão sair por essa região aqui, as cidades e aldeias circunvizinhas, e vocês vão bater na porta de gente que vocês nem conhecem. Entrem na casa das pessoas. Quando vocês entrarem numa casa, digam assim: a paz de Deus seja nessa casa. E Jesus completou dizendo: se ali houver um filho da paz, guarda esse termo, filho da paz. Se ali houver um filho da paz, permaneçam naquela casa, comendo o que vos for oferecido, mas permaneçam ali, não mudeis de casa em casa, permaneçam naquela casa, curando os enfermos e pregando o evangelho do reino até que eu vá. Foi o que Jesus mandou, e eles foram. Amado, eu sempre li esse texto e eu pensava assim: bom, isso foi um dia de evangelismo, não é? Na equipe de Jesus. Eu ficava pensando assim, Jesus falando: gente, vamos pregar o evangelho, no final da tarde a gente encontra aqui para ver como é que foi. Que final da tarde nada. Aquilo foi uma missão que durou dias, talvez semanas. Porque pensa bem, eram 35 duplas. Cada um deles entrou numa casa. E presta atenção, é bem possível que eles tenham encontrado algumas portas fechadas. Porque Jesus disse: se não vos receberem, bate o pé, recebe de volta a paz e vai bater em outra freguesia. Isso é uma versão super atualizada que eu estou escrevendo agora. Vai procurar outro. Então, eram 35 casas, em lugares, em cidades, aldeias diferentes de uma região. E Jesus falou assim: fiquem nessas casas pregando e orando pelos enfermos e curando os enfermos até que eu vá. Então Jesus disse: eu vou em cada uma dessas casas, vamos fazer um cultão lá. Pensa comigo, isso teve que custou alguns dias. Jesus não conseguiria fazer, não é, essa turnê toda em pouco tempo. Você está comigo? Está raciocinando junto comigo? Eles foram. A Bíblia não conta como foi o negócio, mas conta como eles voltaram. Diz assim que eles voltaram, os 70, todos voltaram possuídos de alegria. Eu acho muito forte essa palavra. Gente, eu já vi crente possuído de inveja, possuído de raiva, mas um crente possuído de alegria é um negócio muito forte, não é? E nós estamos vivendo nas nossas igrejas o que é um crente possuído de alegria. Porque quando você se sente usado por Deus, quando você vê o fruto daquilo que você está fazendo para o reino de Deus, uma alegria enorme entra em você. Então eles voltaram possuídos de alegria, dizendo: Senhor, até os demônios estão nos obedecendo. Jesus diz assim: vocês não viram nada. Essa é a versão super atualizada. Vocês não viram nada. Eu vi foi Satanás caindo do céu como um raio. Vocês deram um prejuízo enorme no império das trevas. Gente, quando eu li isso tudo com aquela ótica, eu falei: pronto, vou fazer isso com a minha igreja. Se Jesus mandou 70 novos convertidos de 2 em 2, eu vou mandar a minha igreja toda. Vou organizar todo mundo de 2 em 2 e vou desafiar essas pessoas a encontrarem os filhos da paz. Quem é o filho da paz? O filho da paz é alguém que não está servindo a Deus, não é convertido, ou já foi, mas se desviou. Então,
ele não conhece ao Senhor, ou ele não está andando com Deus, mas ele tem um coração aberto. Então nós enviamos as pessoas, organizamos dentro das células, de 2 em 2, o próprio líder de célula coloca ali, desde os novos convertidos, adolescentes, todo mundo. Se é batizado, nós enviamos, já tem que ter uma aliança com Jesus, né? Então por isso a gente envia os batizados, porque eles já confirmaram essa aliança. De 2 em 2, procurando sempre colocar alguém mais imaturo junto com alguém mais maduro. E o que essas duplas recebem como missão? Encontrar um filho da paz. Sabe, Porto Seguro, as nossas cidades estão cheias de filhos da paz, só que não está escrito na testa deles. Como é que você encontra o filho da paz? Como é que você vai conseguir estabelecer esse propósito? Sabe o que você faz? Nós ensinamos o nosso povo. A gente chega para as pessoas durante um período, durante 2 meses, no mínimo 1 mês, nós preparamos a igreja com oração e nós pregamos sobre isso. Em cada domingo estamos incentivando, nas células estamos ministrando, quer dizer, ministrando coragem ao nosso povo. E aí eles procuram fazer contatos com pessoas. Como eu disse, não está escrito na testa de ninguém, sou um filho da paz, não está. Então o que você tem que fazer é se aproximar das pessoas. Às vezes gente que você já conhece, ou gente que você nunca conheceu. Você vai se aproximar e vai dizer o seguinte, algo assim: vem cá, tem alguma coisa roubando a sua paz? Tem alguma coisa perturbando você, sua família, trazendo angústia? Se aquela pessoa disser para nós, eu estou vivendo uma situação difícil no meu casamento, minha empresa, meu filho está nas drogas, uma enfermidade, todo mundo tem problema, certo? Fora aqui o pessoal de Porto Seguro, no resto do Brasil, todo mundo tem problema. Aqui é só praia e acarajé. E desmacumbado ainda, hein? É ou não é? Então, gente com problema está aí dando pelas canelas. Quando a pessoa compartilha um problema, nós então ousamos oferecer para ela uma ajuda. Quando alguém diz assim, estou vivendo esse problema, nós falamos assim, você topa abrir a porta da sua casa? Vamos buscar a Deus por um milagre nisso. Eu me proponho aí na sua casa, olha, vamos fazer o seguinte, por 7 semanas, uma vez por semana, eu vou à sua casa, nós vamos ter um momentinho de compartilhar um princípio de fé, eu vou orar com você por esse milagre que você está precisando. Se a pessoa topar, pronto, é um filho da paz. E se a pessoa não topar, se ela falar, então, está querendo me pegar, Aí sabe o que você faz? Faz o que Jesus mandou aqueles 70. Se não vos receber, a paz de Deus voltará para vós. Não perde a paz não. Amém? Vai procurar outro, aquele não era. Então é assim que a gente instrui o nosso povo. E ele sai, todo mundo, inclusive nós os pastores, né? Os pastores têm que ser os primeiros. Saímos atrás dos filhos da paz. Quando alguém topa a parada, pronto, a gente marca o dia. Olha, então tal dia é o nosso dia dele. Nós vamos começar, são 7 semanas, uma vez por semana, uma reunião rápida, máximo 1 hora, em que nós vamos compartilhar um pouco dos princípios da fé. Eu vou orar com você. A princípio você está trabalhando com uma pessoa. O filho da paz é aquela pessoa que abre a casa, ok? Então marcamos o dia D. O dia D é aquele dia em que todas as casas de paz vão começar. Então as pessoas fazem contato antes e marcam o dia, né? Chegou o dia D, primeira ministração nas casas de paz. Essa primeira ministração é muito importante, porque normalmente tem uma pessoa só naquela casa que abriu o coração, ela é a ponte. Mas você não quer alcançar só ela, você quer alcançar a família, e na verdade você quer usar aquela pessoa para alcançar outras pessoas. Então a primeira ministração são 7 ministrações, na verdade são 8 com essa de implantação. Elas estão nesse material aqui, já eu falo do material. Então está aqui, qualquer novo convertido, são coisas simples, qualquer novo convertido pode compartilhar essas coisas. Não precisa ser um pastor, um pregador. É para ser uma reunião informal, dentro de uma casa, uma reunião rápida, ok? Mas a primeira, e cada uma dessas ministrações que estão aqui, elas são baseadas em textos bíblicos, em que nós exploramos o que aconteceu numa casa quando Jesus entrou naquela casa. Ou quando alguém enviado por Deus entrou naquela casa, o que aconteceu.
Então a primeira ministração, amados, é sobre Cornélio, Atos capítulo 10. Quem era Cornélio? Cornélio era um cara gente boa, um romano, religioso, fazia suas orações, um cara de boa moral, mas estava perdido. Apesar de ter religião, ele estava perdido, porque ele não conhecia Jesus. E aí, Pedro, com alguns irmãos, foram à casa de Cornélio em Cesareia. Você se lembra dessa passagem? Quando Pedro chegou na casa de Cornélio, a casa não estava vazia, não estava só Cornélio lá. Por quê? Porque Cornélio pensou, está vindo aí alguém me abençoar. Eu vou chamar os meus amigos, eu vou chamar os meus familiares. E quando Pedro chegou, a casa estava cheia de gente. E aí Pedro pregou a palavra, o Espírito Santo foi derramado, foi aquela labaxé. Pedro já fez um encontro, já foi obra completa naquele dia. Não é verdade? Mas o que eu quero falar é o seguinte: o Cornélio, ele não apenas recebeu Pedro, mas ele também pensou, tem outras pessoas que eu conheço que podem ser abençoadas. Então nós começamos as casas de paz com essa mensagem. Por quê? Quando termina aquela primeira reunião, que às vezes é só com uma pessoa, você fala assim para ela: olha, nós vamos ungir aqui a sua casa, vamos consagrar a sua casa agora é uma casa de paz. O príncipe da paz. Você topa, você aceita convidar Jesus para ser o Senhor da sua casa? Normalmente a pessoa aceita, ela quer, ela está com o coração aberto. Então nós ungimos a casa dela, a porta da casa, declaramos que o reino de Deus chegou ali. Nós falamos para ela assim: agora olha, você é o Cornélio dessa história. Tem outras pessoas que você conhece que também precisam da paz de Deus e da bênção de Deus. Por que você não convida essas pessoas para virem para a próxima reunião? Então nós estamos ampliando o nosso leque, não é? Alguns são daqueles entusiasmados. Esse Juliano que se converteu na minha casa de paz, ele era um entusiasmado. Eu nem precisei falar para ele isso, ele já foi chamando. Na primeira reunião já tinha 8 pessoas que ele chamou. Mas outros não, a maioria vai estar meio com o pé atrás, né? O que esses clientes vão aprontar aqui na minha casa? Mas aí você usa a pessoa no seguinte sentido: se ela está meio tímida, você fala assim: vem cá, tem pessoas que o senhor conhece que gostaria de abençoar? Vamos imaginar, não é? Eu comecei uma casa de paz aqui com o Paulo. Imagine, que sacrilégio eu vou cometer, imagine que o Paulo não seja crente. Ele é o dono do posto que eu abasteço.